A TV UFES exibe agora uma reportagem especial sobre uma condição psiquiátrica que altera nossos hábitos alimentares e afeta mais de 15 milhões de brasileiros, os transtornos alimentares. Laura Figueiredo é mãe de Arthur. A jornada do filho da advogada até o diagnóstico do transtorno alimentar restritivo evitativo durou 7 anos. Na verdade, é muito difícil o diagnóstico do TARI, né? Arthur, ele nasceu, na verdade, com TARI e a gente não sabia. Ele teve rejeição ao leite materno. Na verdade, não ao leite, mas ao peito. Eu já tenho uma filha mais velha, né? Então eu já sabia amamentar, já sabia cuidar e eu não entendia muito bem por que ele não conseguia pegar o peito. Ele sempre chorava muito, ele chegava a sugar o leite, mas às vezes ele vomitava. Ele chegou a ter 4 paradas respiratórias na amamentação. E aí eu levava para o médico, ia para o pediatra, eu tive que fazer uma dessas, 2 vezes eu fiz reanimação dele, porque ele já estava bem roxo. E a gente achava que ele tinha algum outro problema físico por causa do parto, que a gestação dele foi um pouco complicada. Atualmente, ele está com 11 anos e não aparece nesta reportagem para ter a imagem preservada. Quando a gente conseguiu realmente ter o diagnóstico, fazer os exames complementares e ter um diagnóstico fechado do TARI, para a gente é uma felicidade porque você sabe o que está acontecendo e consegue tratar, né? Até então a gente não tinha um tratamento adequado, vivia de terapia, ia para um médico, ia para psiquiatra, ia para psicólogo, para nutricionista e nada resolvia. Diferente de outros tipos de transtornos alimentares, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar, o transtorno alimentar restritivo evitativo, conhecido como TARI, não está relacionado à preocupação com a imagem corporal. Existe uma neofobia alimentar, o medo de provar novos alimentos por não considerá-los seguros ou de textura familiar. Não querer provar novos alimentos, além daqueles alimentos que são alimentos que a gente diria de segurança, né? Que eles acreditam ser seguros. E que boa parte das vezes são alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gordura e etc. Por quê? Porque eles trazem uma palatabilidade, né, de segurança. Toda vez que você abre o pacote de biscoito recheado de determinada marca, é aquele mesmo sabor. Então é seguro para ele, diferente de uma manga, que quando você abre uma, você abre a outra, talvez tenha sabores diferentes, ou seja, ele não tem uma condição de ter esse controle de previsibilidade dos sabores, por exemplo, e dos odores. Arthur chegou um tempo dele ter reações físicas mesmo, tremor, suor, chorar, quando ele via algo que para ele era repulsante, sabe? Aquela coisa de repulsa mesmo. Ele tinha isso, com o tratamento ele melhorou muito. Hoje Arthur já não tem essas reações mais, né? De olhar uma comida que ele, na cabeça dele não é agradável, né? Porque ele nem tocou, ele nem mastigou, mas ele não tem mais essas reações físicas. Ele já consegue aturar, vamos dizer assim, ele já consegue estar num ambiente que ele sim está cheio de outras comidas, mas que não incomoda ele psicologicamente. Então não é uma questão de inserir comida, é uma questão de inserir hábitos. Conhecida por seu estilo de vida saudável, Jamile Pavlova usa as redes sociais para falar sobre o tema. Quem observa hoje na internet o cuidado dela com o corpo, não imagina que a jornalista já sofreu de um transtorno alimentar durante a adolescência. Eu lembro que foi quando eu tinha uns 14, 15 anos, que eu comecei a ter esses transtornos de imagem. Eu achava que eu estava acima do peso e quando na verdade eu não estava, eu já estava com uns 45 quilos. E aí eu comecei a ter bulimia, a vomitar tudo que eu comia, já estava com começo de anorexia. E, enfim, e aí eu só fui percebendo quando realmente eu já estava começando a passar mal. Já estava chamando a atenção das outras pessoas. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 15 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de transtorno alimentar no Brasil. Estamos falando de um problema que pode se desenvolver durante qualquer idade ao longo da vida. No entanto, é mais comum que ocorra na adolescência e que esteja ligado a outra condição de saúde, como o transtorno de ansiedade e a depressão. A gente vive numa sociedade que ela cobra corpos magros, mas ao mesmo tempo ela é o quê? Uma sociedade extremamente obesogênica. Né? O nosso ambiente é obesogênico. Existe o que a gente pode falar até uma incompatibilidade evolutiva. Né? A gente evoluiu para armazenar, para fugir dos predadores e do nada o nosso ambiente alimentar está
extremamente repleto de alimentos ultraprocessados e que você não precisa nem se movimentar para fazer eles. Você liga para o iFood, ou senão ele já lhe oferece, se está no seu aplicativo, está na hora de tomar um sorvete. Hoje é dia dos namorados. Ah, que tal uma lasanha ou uma pizza tal? Principalmente ele vai analisando, né, por inteligência artificial o que você pede e ele vai te oferecendo. E a um clique, em menos de 5 minutos, a comida chega na sua casa. Lidar com o transtorno alimentar não é só uma questão nutricional. Tudo começa a partir do cuidado com a saúde mental. As pessoas que começam a desenvolver alterações do comportamento alimentar, elas muitas vezes não percebem aquilo como algo disfuncional, né? Eu simplesmente quero ser magra, eu quero perder peso, eu quero perder, minha coxa é muito grossa, minha barriga está grande. Então, há um estímulo, né? Quando a gente emagrece, a gente recebe elogios. Então, ninguém está perguntando como é que eu emagreci. Se eu estou parando de comer, se eu estou vomitando. As pessoas elogiam o emagrecimento. Então, isso é algo muito natural e dificilmente as pessoas, as mulheres, quando começam a alterar muito a alimentação, ou mesmo tomar laxante, ou mesmo fazer qualquer tipo de mecanismo para não engordar, não percebem como algo alterado. Esse é um tratamento psiquiátrico, nós não vamos ter resposta. Nós vamos ter uma doença que vai cronificar e a cada dia ficar mais difícil de obter o resultado e ter um sucesso ao tratar. Não adianta fazer o tratamento psicológico, nutricional, fonoaudiológico, que em alguns casos é necessário, a depender do quadro que a pessoa se apresenta em questão das doenças mentais, sem você ir ao psiquiatra. Então, assim, a psiquiatria é a porta de entrada do tratamento dos transtornos alimentares, nunca a UTI. A gente tem que, então, intervir o mais breve possível para ter o melhor resultado. Dificilmente a pessoa sozinha consegue notar que está passando por esse transtorno. Por isso, a família costuma ser fundamental nesse processo. Quando a gente fala sobre um processo, o processo de acompanhamento, que o objetivo é recuperação do estado nutricional, melhorar a relação com a comida, melhorar a relação com o corpo, o mais importante que eu digo que é o antídoto, que é a grande medicação do tratamento, é a crítica e a clareza diante dos comportamentos. Conviver com o transtorno alimentar é um desafio, mas com um tratamento adequado, os pacientes conseguem ter uma melhor qualidade de vida. O conhecimento, ele é muito importante, porque a partir do momento que você tem conhecimento, você vai pelo caminho certo. Antes eu não tinha conhecimento, porque eu achava que ficava o dia todo sem comer, era o que me ia deixar com o corpo bonito, mas na verdade não era. Nem ia me deixar com o corpo bonito, nem ia me deixar saudável, ia me deixar doente. Então, quando eu tive conhecimento dos alimentos certos, de como ter uma vida saudável, foi que tudo começou a mudar. Hoje eu entendo muito de alimentação, eu sei o que faz bem, eu sei o que não faz, eu sei o que é bom nutricionalmente e eu sei o que não é. Então, o conhecimento, ele transforma, ele muda tudo. Quando você tem um conhecimento, você tem a chave de onde você quer chegar.